Olá, eu sou Marli Silva, do canal Poexistindo Espiritualizando, e vamos ler hoje, dar continuidade à nossa leitura do livro de Castro Alves, do grande Castro Alves, Espumas Flutuantes. Esse livro nós estamos lendo desde o começo e estamos nos deliciando com uma poesia muito verdadeira, muito bem construída e que caberia como uma luva no Brasil de hoje. Ele falava do Brasil da sua época, mas se a gente for realmente ler esse Espumas Flutuantes, em alguns momentos nós conseguimos ver o retrato desse Brasil que estamos vivendo agora. E vamos conhecer um pouco mais quem eram as pessoas que impressionavam Castro Alves, porque em alguns desses poemas, tem poemas que ele fez dedicado a outras pessoas. Pessoas que ele admirava porque abraçava alguma causa, pessoas que ele admirava pela arte da própria pessoa, pessoas que ele admirava pelo próprio caráter dessas pessoas. Então, esse livro Espumas Flutuantes, ele é um livro assim muito surpreendente. Como eu sempre digo, né? Por que ler Espumas Flutuantes primeiro do que ler qualquer outro livro que eu poderia ler dele? Porque foi o primeiro e único livro que ele publicou em vida. Então, eu dou prioridade a esse livro nesse sentido histórico, né? De saber que quando ele estava aqui nesse planeta, encarnado, ele escreveu e ele publicou esse livro. Deve ter sido assim um marco na vida dele, porque a vida de Castro Alves foi sempre regada. Os poucos anos de vida que ele teve, ele viveu só até os 24 anos, foi sempre regada à arte, né? À poesia. E ele não só se preocupava com a poesia em si, ele se preocupava com as artes cênicas, ele dava uma atenção às artes cênicas, às artes plásticas. Ele chegou a fazer alguns desenhos, ele tentou ser ator e ele chegou a fazer poemas em homenagem a uma atriz chamada Eugênia Câmara, com quem ele teve um relacionamento, depois se separaram. Mas ele fez um poema que eu já li, que está neste livro Espumas Flutuantes, chamado O Voo do Gênio. Então ele sempre procurava homenagear e incentivar as pessoas em relação a aquilo que elas estavam fazendo, que ele achava que era encantador, que ele achava que era relevante, que ele achava que ia trazer boas coisas, boas novas para o país, né? Naquela época o Brasil vivia no imperialismo, era um mundo muito complicado, muito difícil. Imagina com essa tecnologia que temos hoje, com a inteligência que tinha Castro Alves, como o mundo não seria, como o Brasil não seria, né? Então vamos ler um poema aqui. É um poema de Espumas Flutuantes que se chama No Álbum do Artista Luiz C. Amoedo. Eu não sei se era amigo dele, se era colega de faculdade, se era apenas uma pessoa que ele admirava. Mas vamos ver aqui o que ele diz. Nos tempos idos, o alabastro, o mármore, reveste as formas desnudas, mádidas, de Vênus ou Friné. Nem um céu para ocultar o seio trêmulo, nem um tirso a velar a coxa pálida. O olhar não sonha, vê. Um dia o artista, num momento lúcido, entre gazas de pedra, a loura Aspásia, amoroso envolveu. Depois, surpreso, viu-a ainda mais lânguida. Sonhou mais doido aquelas formas lúbricas, mais nuas sob um véu. É o mistério do espírito, a modéstia. É dos talentos reis a santa púrpura. Artista, és belo assim. Este santo pudor é só dos gênios. Também o espaço esconde-se entre névoas. E, no entanto, é sem fim. São Paulo, abril de 1868.
Então, assim, é aquilo que eu disse, né? Ele procurava sempre enaltecer as pessoas. E enaltecia de uma maneira muito bonita, né? Muito bem feita, bem colocada, de uma maneira que valorizava realmente a pessoa. Se ele achava que a pessoa tinha um talento ou tinha uma garra para lutar por alguma coisa, ele fazia questão de homenagear as pessoas, de enaltecê-las. Então tem um outro poema aqui, que também diz Plumas Flutuantes. Esses são poemas pequenos, por isso eu vou ler 3, porque vai ser um vídeo breve. Então, versos de um viajante. Ai, nenhum mago da Caldeia sábia, a dor abandará que me devora. F. Varela. Eu acho que ele pegou alguma coisa de Fagundes Varela ou ofereceu a Fagundes Varela ou fez uma citação. Porque ele colocou assim, versos de um viajante. Ai, nenhum mago da Caldeia sábia, a dor abrandará que me devora. Fagundes Varela. Pensando bem nessas frases, não sei se foi do próprio, acho que é um trecho de algum poema de Fagundes Varela. Então vamos lá. Tenho saudades das cidades vastas, dos ínvios cerros, do ambiente azul. Tenho saudades dos cerúleos mares, das belas filhas do país do sul. Tenho saudade de meus dias idos, pétalas perdidas em fatal paú. Pétalas que outrora desfolhamos juntos, morenas filhas do país do sul. Lá onde as vagas nas areias rolam, bem como aos pés da oriental Istambul e da Tijuca, da nitente espuma, banham-se as filhas do país do sul. Onde ao sereno a magnólia esconde os pirilampos de lanterna azul. Os pirilampos que trazeis nas coifas, morenas filhas do país do sul. Tenho saudades, ai de ti, São Paulo, rosa de Espanha no hibernal frio. Quando o estudante e a serenata acordam, as belas filhas do país do sul. Das várzeas longas, das manhãs brumosas, noites de névoa, ao rugir do sul. Quando eu sonhava nos morenos seios das belas filhas do país do sul. Então, versos de um viajante. É interessante, é um poema bonito. Foi escrito, ele botou em caminho, fevereiro de 1870. Acho que ele vinha de uma viagem, eu estava indo para São Paulo e nessa viagem, como tem aqui, em caminho, ele escreveu esse poema, porque ele era todo arte, todo poesia, todo sentimento. E ele colocou assim de uma maneira. Achei interessante essa citação a Fagundes Varela, ou essa citação de Fagundes Varela. Talvez fosse um poeta que ele admirasse, que ele gostasse. E Castro Alves gostava muito de Álvares de Azevedo. Era um dos seus poetas preferidos. Mas entre eles, talvez tivesse também Fagundes Varela. Eu não achei na biografia dele ele falando a respeito. Eu vi em várias biografias que ele gostava de Álvares de Azevedo, da poesia jovial, daquela poesia
muito, como é que eu posso dizer, sonhadora, né, de Álvares de Azevedo. Eu não vou falar muito, por enquanto, de Álvares de Azevedo. Eu vou fazer a mesma coisa como eu fiz com Espumões Flutuantes, ler a obra dele, para ver como é que é, porque ele morreu ainda mais jovem do que Castro Alves, ele morreu aos 21 anos. Eu acho que isso impressionou o próprio Castro Alves, em se superar, né? Talvez ele quisesse viver um pouco mais para dizer algumas coisas. Talvez ele tenha achado que faltou em Álvares de Azevedo mais vida, mais tempo de vida, para pôr para fora todo aquele talento que ele tinha. Então esse poema, Versos de um Viajante, é um poema lindo. A construção do poema é perfeita, né? A rima é muito interessante. E ele decidiu publicar esse poema, Versos de um Viajante. Ele, mesmo estando num lugar, ele era um viajante, porque a mente dele não parava. Ele estava sempre imaginando, pensando, lutando por alguma causa, por alguma coisa. Então, Castro Alves é isso. Tem um outro aqui também chamado Onde Estás? Esse é mais, talvez, romântico, né? Um homem que teve muitas mulheres, teve muitas paixões, é o que diz algumas biografias dele, né? Teve paixões. Eu conheço a história dele com Eugênia Câmara, mas teve outras. E algumas mulheres que ele saía furtivamente. Essas daí tinha algumas que ele dizem que ele dedicou alguns poemas, né? Algumas pessoas que ele ficou pouco tempo, foi uma coisa passageira, mas que para ele tudo tinha um sentido, né? Marcava a vida dele e ele fazia questão de colocar, homenagear, enaltecer aquilo, ele fez dos 24 anos dele uma eternidade. Eu não imagino, quando eu estou lendo os poemas dele, um jovem de 24 anos. Eu imagino uma pessoa bem amadurecida. Mas que bom que a idade não é só um número, né? Onde estás? É meia-noite e rugindo passa triste a ventania, como um verbo de desgraça, como um grito de agonia. E eu digo ao vento que passa por meus cabelos fugaz: vento frio do deserto, onde ela está, longe ou perto? Mas como um hálito incerto, responde-me o eco ao longe: ó minha amante, onde estás? Vem, é tarde, por que tardas? São horas de brando sono. Vem reclinar-te em meu peito, com teu lânguido abandono. Está vazio nosso leito, está vazio o mundo inteiro. E tu não queres que eu fique solitário nesta vida. Mas por que tardas, querida? Já tenho esperado assaz. Vem depressa que eu delírio. Ó minha amante, onde estás? Estrela na tempestade, rosa nos ermos da vida, íris do náufrago errante, ilusão d'alma descida. Tu foste mulher formosa, tu foste, ó filha do céu, e hoje que o meu passado para sempre morto jaz, vem, fim da minha sorte, pergunto aos ventos do norte: ó minha amante, onde estás? É lindo, né? Não tem muito o que se comentar desse poema, porque não se sabe se foi um poema, foi uma inspiração apenas que ele teve, ou se foi de fato alguma coisa real, se ele estava apaixonado por alguma pessoa e ele sentiu essa falta e nisso houve essa inspiração e ele escreveu esse poema. Então não se sabe. Ele não fez nenhuma citação, ele não colocou nada. Deixa-me ver, se não me engano, ele só tem escrito aqui Bahia. Foi escrito na Bahia.
ele nem colocou data, nem ano, só colocou Bahia. Talvez ele tivesse indo para Recife. Depois da Bahia ele foi para o Recife, depois do Recife ele foi para São Paulo. Então assim, é muito interessante os poemas de Castro Alves. São poemas assim inspiradores. Esses três que eu li são uns poemas assim pequenos, né? Eu já li outros bem maiores, de 3, 4 páginas, de 3 páginas e meia, assim, poemas muito significativos. Aliás, tudo que ele escreve é significativo. Então, assim, fico muito feliz de poder estar lendo com vocês Castro Alves. Eu agradeço a oportunidade de estar lendo Espumas Flutuantes, esse livro memorável dele, que é quase impossível no Brasil não saber nada sobre Castro Alves. É muito difícil. Só uma pessoa assim em algum lugar muito ermo que pode não lembrar dele, mas com certeza lembra de algum trecho de algum poema ou de alguma frase de algum poema, uma frase, uma história, alguma coisa. Eu lembro que houve uma época em que eu viajei para alguns lugares e nesses lugares ermos assim, existiam pessoas que falavam coisas que a gente sabia que era da literatura brasileira, que essa pessoa já ouviu de outra pessoa, que já tinha ouvido de outra pessoa, de mais outra pessoa. Lugares assim muito ermos, muito no extremo, assim, que a gente via que ali não tinha condições das pessoas terem um pouco de informação, de cultura. Mas Castro Alves, ele é atemporal, né? Então, em qualquer época que você for falar sobre ele, vai ter sempre uma pessoa que vai concordar, que ouviu falar, que conhece tal poema, que acha bonito aquela rima, que ele era o poeta, considerado o poeta dos escravos. Geralmente, algumas pessoas sabem e falam sobre isso. E as que não sabem e que não falam sobre isso, eu vou começar a falar a partir desse canal, de acompanhar Espumas Flutuantes de Castro Alves. Então, o que a gente pode dizer para um poeta como ele? Namastê, Castro Alves. Namastê para você que ficou até agora escutando esses poemas, vendo esse vídeo. Eu peço que você deixe o seu like, faça a sua inscrição, toca lá no sininho para ter mais informação quando eu postar um outro vídeo. E assim a gente vai aprendendo mais sobre Castro Alves, que é realmente uma pessoa que acredito que não existe morte, há só uma passagem, né? É uma pessoa que lutou muito pelo Brasil e que continua com as suas vibrações muito aguerridas, de muita luz, né, para esse país, para que ele seja um país melhor e que as pessoas sejam livres e que as pessoas tenham uma vida mais amena, mais feliz, e que a poesia ela é transformadora, né? Ela possa ser mais acessível a todas as pessoas. É isso que eu desejo, era isso que Castro Alves queria, era isso foi para isso que ele lutou toda a sua vida, para que a poesia chegasse a todas as pessoas. Então, valeu e até a próxima.